Boa noite a todos que se fazem presentes. Deus abençoe aqueles que não puderam estar aqui essa noite, por motivos de trabalho e outros motivos, que o Senhor veio estar com cada um, amém? Em nome de Jesus. O Espírito Santo trouxe uma palavra para abençoar e edificar as nossas vidas nessa noite, e eu tenho certeza que Ele vai falar com cada um de nós, amém? Domingo nós tivemos uma palavra tão abençoada, que me fez refletir, sobre métodos, sobre posicionamento, e eu peço para o Espírito Santo, para Deus, para que nós possamos sempre estar posicionados na presença do Senhor, posicionados aonde nós precisamos estar, para que Deus possa realizar a boa obra, amém? E a palavra de hoje é muito interessante, porque o Espírito Santo vem falando comigo também já há alguns dias, e na meditação da palavra de Deus, nessa semana, o Espírito Santo me levou 2 vezes a meditar sobre esta palavra, e eu creio que será grande bênção para a igreja, amém? E o tema da palavra de hoje é: quem está em Cristo dá fruto. E eu fico pensando, meus frutos, quais frutos eu tenho, e muitas vezes nós somos confrontados exatamente nos momentos de luta, de tribulação, nos momentos onde nós passamos por adversidades, que nós demonstramos o nosso caráter, e o nosso caráter mostra os frutos que nós temos, o fruto que nós temos dentro de nós, amém? E essa palavra vai nos mostrar nessa noite 2 posições que nós temos que ter no reino espiritual, para que Deus possa tanto nos usar também, e também para que Ele possa fazer a obra dEle, para que o reino dEle venha a ser, e Deus venha a ser glorificado em nome de Jesus, amém? Mas eu vou pedir para que a igreja se coloque de pé, mais uma vez, só mais um pouquinho, tá, irmãos? Se coloque de pé para a leitura da palavra, amém? Aqui no livro de João, no capítulo 15, de versículo de 1 a 8, a palavra nos leva a meditar, e o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos, amém? Repita comigo: para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Com a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também nós, se tiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, nós pedimos nessa noite que o Senhor venha falar ao coração de cada um que está aqui, aqueles, Pai, que estão acompanhando através das redes sociais, das mídias, e aqueles que assistirão posteriormente. Que essa palavra venha, Senhor Jesus, ser direcionada aos nossos corações, de forma que venha trazer transformação, que venha, Senhor Jesus, nos fazer refletir, nos fazer, Pai querido, acordar para aquilo que é o verdadeiro, que é o reino dos céus. Espírito Santo, derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós nessa noite, e que venha, Senhor, ser a Tua boca a falar aqui, para que nós possamos sair daqui cheios e repletos da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo, irmãos, muitas vezes nos posiciona em momentos de adversidade,
e lutas, muitas vezes em momentos de dificuldade, para que nosso caráter seja revelado e assim nós possamos mostrar e ver o fruto que há dentro de nós, se é um fruto bom ou se não há fruto, se nós somos um galho seco ou não, porque o nosso caráter, muitas vezes, nós demonstramos em meio a situações o que há dentro de nós, e o que há dentro de nós vai nos transportar para patamares melhores, maiores, ou para as trevas e para o fogo eterno, amém? E a palavra de hoje vai nos levar a ter esse entendimento nessa noite, para que nós possamos sair daqui com a visão e com a vontade de ter frutos. Eu tenho algo dentro de mim que eu quero compartilhar com a igreja. Desde o ano passado, eu coloquei algo como objetivo principal. E na semana passada, o bispo ele falou algo aqui, muito forte, eu estava sentado ali, e mexeu muito comigo, que foi uma confirmação, porque ele falou, esse é um ano que eu quero avançar, é um ano que eu quero crescimento. E dentro de mim, eu coloquei algo, desde dezembro, escrevi no papel, tenho orado nas madrugadas, tenho orado durante o dia, que é duas coisas que eu coloquei. Primeiro, eu quero avançar, e segundo, dar fruto, que é o que eu quero para esse ano de 2025. E isso tem latejado dentro de mim de tal forma que eu tenho acordado muitas vezes na madrugada, Deus me desperta para orar, e Deus tem me mostrado, revelado coisas que têm acontecido, porque eu estou posicionado, como foi falado domingo, estou posicionado aonde? Estou posicionado naquilo que Deus quer, amém? E o interessante, irmãos, que eu tenho uma palavra que foi guardada comigo, foi escrita no meu coração, há 3 anos atrás aqui, que saiu nesse altar, que o de repente de Deus acontece quando você está posicionado, e nós temos que viver esse de repente de Deus, amém? Muitos, dentro da igreja, muitos, não falo só aqui, tá gente, eu estou colocando de uma forma geral, quando nós olhamos para diversas igrejas, que muitas pessoas dentro de igrejas, têm buscado apenas o que? Dons, têm buscado dons, muitas vezes têm buscado dons para a sua própria edificação, para se colocar diante de outras pessoas e falar, eu tenho o dom de Deus, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, mas muitas vezes você vai olhar dentro da pessoa, não há fruto dentro dela, e a gente vê que muitas dessas pessoas são vazias, falta-lhe o Espírito Santo, e muitas vezes ela está na videira que é Jesus, e aqui o Espírito Santo no versículo 1 aqui, João 15, no versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A igreja entende que Jesus é a videira ela tem um significado muito forte, que nós vamos falar mais à frente, e o Deus, o Pai, é o lavrador, e o lavrador é quem cuida, o lavrador é quem vem e corta. E nós vamos entender que quando nós somos um galho seco, sem vida, quando nós somos um galho que não dá fruto, o lavrador vem e ele corta esse galho, ele joga longe para que aquele galho que dá fruto, ele venha a crescer mais bonito, ele venha a dar muito mais fruto. Então repita para você, eu darei muito fruto, em nome de Jesus, serei usado poderosamente. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele vai tratar-nos, ele trata as pessoas de dentro para fora, ele começa a te tratar lá dentro, é onde está o seu caráter, é onde está o seu comportamento, ele vai começar a tratar, vai mudar seu comportamento, vai mudar o seu caráter, de forma que você se transforme num galho bonito, num galho que tem fruto, e num galho, além de frutífero, um galho que tem folhas, que tem vida, porque muitos galhos não têm vida, muitos galhos você vê hoje em dia dentro das igrejas que não tem vida, lhe falta estar conectado com a videira,
e não está conectado com a videira. Muitas vezes parece um galho cheio, um galho vivo, mas não é. Por dentro aquele galho está seco. Se encostar naquele galho ele cai. Se o inimigo muitas vezes tocar naquele galho ele quebra, porque ele não está conectado com a videira, ele não tem a presença, ele não está recebendo o nutriente da árvore. E é muito interessante, quando nós olhamos para uma videira, a videira é aquela que dá a uva, aquela videira ela se expande, ela cresce, ela vai, vocês podem ver que um lugar onde tem videiras, ela vai, ela se ramifica, ela se conecta. E é assim a presença de Deus, porque ela cresce dentro de nós, ela se conecta, ela te traz em lugares que você muitas vezes não tenha, sabe, nem pensamento de entrar. O Espírito Santo faz com que você entre. A videira é vida. A videira é muito interessante, porque a raiz que está no chão, ela recebe todo o nutriente, a água, e aquela árvore, a videira que é Jesus, ela transporta esse nutriente para os galhos, e esse galho ele fica com aquelas uvas bonitas. E muitas vezes aquela pessoa que não tem essa conexão com aquele galho, com aquela árvore, ela vai ficando seca, e você vê aquela pessoa, muitas vezes dentro da igreja, seca, ela muitas vezes não entrega nada, ela não dá nada, ela não tem vida, a palavra dela não tem vida. Muitas vezes o que sai da boca dessa pessoa não é para edificar e nem para glorificar a Deus. Ela não está num lugar como discípulo, ela não está num lugar como ovelha, ela está muitas vezes naquele lugar apenas ocupando um banco por querer estar naquele lugar, para falar que tem dom, mas ela está vazia, ela não tem galho, ela não tem vida, porque ela não está conectada realmente com Jesus. Ela se engana, ela vive num engano que ela acha que ela tem Jesus na vida dela e ela não tem. Amém? Quem está entendendo? Levanta a mão. E aqui ele diz: a raiz recebe a água, e essa água ela faz com que esse fruto ele cresça. E nós temos que entender que essa água é uma água de fontes de água viva, porque a água representa Jesus, a fonte de água viva. O Espírito do Senhor é quem guia essa pessoa, e ela começa a ter fruto, ela começa a dar fruto. As pessoas olham para ela, ela tem o semblante de Jesus, ela tem a característica de Jesus, porque ela não se preocupa muitas vezes com a vida dela, ela deixa de olhar para a vida dela, porque ela sabe que ela está conectada com a videira, e aonde ela está conectada com a videira, Deus vai levar ela em lugares e patamares maiores, em nome de Jesus. Amém? Eu sou esse fruto, em nome de Jesus. Levanta a mão e repita isso. Por isso é muito importante, igreja, nós temos que ter essa consciência de que nós temos que ter a palavra dentro de nós, porque aqui no versículo 3, no versículo 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, ou seja, nós vemos que o lavrador ele vem, ele olha para a videira, ele tira tudo aquilo que é aquela impureza, ele tira tudo aquilo que é galho seco, tudo aquilo que vai atrapalhar, porque o galho seco ele impede o crescimento, o galho seco ele mata, o galho seco, muitas vezes a gente olha para o galho seco, e aquele galho seco é um mentiroso, porque uma característica do galho seco é a mentira. Do galho seco, você olha, ele é mentiroso, ele não tem a palavra verdadeira dentro dele. Amém? E aqui, e aí nós temos o lavrador, que arranca cada um deles, e aí diz no versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E é muito interessante, porque eu estava vindo para cá, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu estava assistindo novamente a ministração de domingo, e o Espírito Santo falou algo muito interessante, quando o profeta foi levado lá para o deserto, no vale de ossos secos, e dentro da palavra, e uma coisa dentro de mim começou a tomar fogo. Eu comecei: glória, 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 no caminho, porque eu tive o entendimento naquele momento, que a palavra aqui, como diz aqui,
Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E toda vez que Jesus falava, e é interessante porque a palavra que Jesus fala, ela tem vida. A palavra que vem para você, ela tem vida, tem um espírito, que é um espírito de vida. E todo aquele que dá fruto, todo aquele que tem fruto, todo aquele que está conectado à videira tem essa palavra. E nós temos que ter consciência que a palavra que sai da nossa boca, essa palavra ela tem vida. Então nós temos que tomar cuidado com a palavra que nós lançamos da nossa boca. Ou nós lançamos palavras, muitas vezes, uma vez eu ouvi um termo que é assim, muitas vezes tem pessoa que empresta a boca para o diabo. Porque o que sai dele é podridão. A palavra que sai da boca dessa pessoa é podridão. Aquele que dá fruto, você reconhece aquele, porque a palavra que sai da boca dele é a palavra de Deus, é uma palavra que tem vida, é uma palavra que ele fala para a pessoa e aquela pessoa é transformada, é uma palavra que ele fala com quem precisa e aquela pessoa é curada, é uma palavra que ele fala com alguém e aquela pessoa entra numa consciência e sai de um adultério, é uma palavra que ele muitas vezes entrega para uma pessoa e aquela pessoa há uma transformação, porque aquela palavra que saiu da boca dela tem um espírito que é o espírito de vida, que é o espírito que saiu da videira, que é Cristo. E para essa palavra ser viva dentro de nós, nós temos que estar conectado com a videira. Amém? Estamos conectados com a videira, em nome de Jesus. E aqui, no versículo 4 ainda diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então a importância que nós temos que ter, de estar conectado na videira, é algo assim, tão poderoso, que o cristão, o crente, ele tem que estar o tempo todo conectado com Jesus, tem que estar buscando Jesus. Dói, imagina o quanto que deve doer, para Deus, ver que aquela pessoa, muitas vezes, ela tem tudo para crescer espiritualmente, mas ela coloca o mundo em primeiro lugar, ela coloca as demais coisas desse mundo à frente de Deus. Eu lembro que, na minha mocidade, isso faz pouco tempo atrás, quando eu era jovem, na mocidade, eu lembro que a igreja, quando era assim, vamos buscar o Espírito Santo, a primeira coisa que a pessoa queria era me converter, ser batizado, e eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E aí você pegava culto que ficava lá 1 hora de joelho orando, pedindo para Deus, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. As pessoas queriam, porque queriam, a igreja estava cheia, e as pessoas querendo cada vez mais ser cheios da presença de Deus, aí ia lá, pedia dons, os dons espirituais, e pedia, aí falava para Deus, Senhor, eu quero dar fruto, Senhor, eu quero ter intrepidez, Senhor, eu quero, e pedia, Senhor, e aqui vocês vão ver na palavra, mais adiante, saber pedir para Deus, e tudo aquilo que você pede, Deus vai dar quando você está nele. Então o Espírito Santo nessa noite, irmãos, vai colocar no teu coração aquilo que você mais deseja, mas porque você vai estar conectado na videira que é Jesus, amém? Amém? É muito poderoso, é muito forte isso, irmãos. É muito triste quando nós vemos crente que está longe da videira, que está longe de Jesus, quando tem o impedimento da religiosidade, porque a religiosidade transforma a pessoa num galho seco, transforma a pessoa num galho morto, mesmo estando dentro da igreja, ele não está conectado mais com Jesus, não está mais conectado com a videira, e isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado, queiram buscar mais e mais, nós temos que buscar mais e mais a presença do Senhor o tempo todo, ser cheios do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o fruto que nós damos é um fruto diferenciado, amém? Por isso a palavra diz que nós temos que avaliar a nós mesmos, está lá em 1 Coríntios 11, 28, na parte A, avalie o homem a si mesmo, avalie a si mesmo, olhe para dentro de si, e comece a ver qual que é teu caráter, em determinados momentos. Muitas vezes acontece comigo, qual é teu caráter em determinados momentos, em determinadas situações, o que tem saído da sua boca muitas vezes,
Qual fruto você tem apresentado? Será que você tem apresentado fruto de paz? Fruto de paciência? Fruto de fé? Qual fruto nós temos apresentado? Por isso a palavra diz, avalia o homem a si mesmo. Como é seu caráter? Como é seu comportamento? Quais são as suas atitudes? Se essas atitudes não tiverem o fruto necessário, comece a pedir para Deus, se conecte com a videira. Se você estiver longe da videira, se você não estiver conectado com a videira, comece a se conectar com a videira, comece a dobrar o seu joelho no chão, comece a falar com Deus, comece a orar, comece a pedir para Deus, comece a falar com Ele, porque no reino de Deus, meu amado, minha amada, não há espaço para quem não dá fruto. É muito forte isso. Vai chegar um momento, uma hora, que o galho vai ser lançado no fogo, os galhos secos. E vocês podem ver que na Bíblia, no livro de João, que é um livro onde nós vemos aqui muito do amor de Deus, e mesmo assim Deus nos alerta por amor. Todo alerta que Deus dá, todo alerta que Jesus nos dá, é por amor. É por amor. É por amor que Ele não quer que você se perca. Eu estava, até o Espírito Santo falando comigo agora, eu imagino Deus como meu pai, o seu pai, toda vez que Ele, como lavrador, corta um galho seco, o galho sangra, a árvore sangra, sai aquele, não sei o nome lá, aquele líquido da árvore, sai, porque sangra. Deus não quer perder ninguém, Deus não quer perder, mas para que aquele que dá fruto permaneça e cresça espiritualmente, o galho tem que ser lançado fora, e vai ser lançado no fogo. Nós temos que ter esse entendimento em nome de Jesus, amém? O galho seco, sem vida, é arrancado. Perdão, gente. Não é espaço. O galho frutífero recebe vida, recebe nutriente, recebe a palavra, que a palavra ela tem vida, por causa da marca do discípulo. E é muito interessante, porque essa palavra, quando eu comecei na meditação nessa semana, e essa palavra me chamou muita atenção, porque quando falou discípulo, quais são as marcas do discípulo? O discípulo é aquele que permanece, o discípulo é aquele que tem lealdade, o discípulo é aquele que tem fidelidade, o discípulo é aquele que tem fé, o discípulo é aquele que tem amor. São as marcas do discípulo. A gente reconhece quem é discípulo, muitas vezes, pela fidelidade dele, pela fidelidade dele com a casa de Deus, pela fidelidade dele com a liderança, pela fidelidade dele com Deus, com as coisas sagradas de Deus, pelo amor que ele faz pelas coisas de Deus. E aí nós entendemos, esse é um discípulo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, nessa conversa com essa pessoa, eu falei assim para ele: irmão, milagres, realizações, feitos, curas, só acontece na vida dessa pessoa, acontece na pessoa que está fazendo a obra, se ela estiver conectada com 3 aspectos. Quais são? Primeiro, com Cristo. Segundo, com a tua liderança. E terceiro, com o teu chamado. Ninguém consegue fazer nada, irmãos. Eu estava falando com um irmão no hospital, eu falei assim: você não pode vir para cá sem uma cobertura espiritual, você não pode vir aqui sem o envio da tua liderança. Há 3 anos atrás, eu já estava, devido ao período da pandemia, 1 ano e pouco, 2 anos sem fazer o trabalho do hospital. Quando eu vim para cá e quis voltar a fazer o trabalho do hospital, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para o bispo a bênção dele, foi pedir a bispo. Por quê? Porque o espírito que está na igreja sobre a liderança age através da gente, porque é assim que funciona o reino espiritual. O reino espiritual, ele funciona com hierarquia, ele funciona com ordem. Então nós temos que entender que essa ordem é que nos dá liberalidade para o envio, em nome de Jesus, amém?
Terceiro aqui, ó, que interessante, a palavra, ela limpa. A palavra, muitas vezes, nós chegamos na igreja, eu, você, chegamos aqui na igreja, muitas vezes, como é que eu posso dizer? Com algumas coisas, mágoa, tristeza, ou todo mundo chegou aqui na igreja 100%? Levanta a mão, quem chegou aqui sem nada? Chegou aqui perfeito. Igual Jesus veio para a terra, levanta a mão. Não, a palavra veio nos limpando. E como diz aqui, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra que nos limpa a cada momento. A importância de estar conectado com a palavra de Deus é quando nós entendemos que a palavra que vem para as nossas vidas está nos limpando, está nos forjando, está nos formando e nos amadurecendo em nome de Jesus, amém? Então, a palavra vai sempre estar presente na vida do cristão. E terceiro, serei frutífero. A importância de ser frutífero. O que é ser frutífero? O que é ser frutífero? É dar fruto. Então a importância de você se preocupar e ter esse entendimento de ser uma pessoa frutífera no reino de Deus. Ser uma pessoa que dá fruto além do esperado, superando as expectativas. Você tem que superar as expectativas, porque o espírito que há em você, que há em mim, é diferente do que há no mundo, em nome de Jesus. Diga aí, eu vou superar as expectativas. Irmão, toda palavra ela tem vida. Quando você verbaliza isso, quando você fala isso, essa palavra ela tem que ter vida dentro de você, amém? Então, aquele que é frutífero, a palavra que ele lança, aquilo que ele fala, tem importância no reino espiritual. A partir do momento que nós entendemos que aquilo que sai da minha boca abre uma chave no reino espiritual, nós entendemos e tomamos cuidado com tudo aquilo que sai da nossa boca. Mas Paulo, você está repetindo isso, pastor, por quê? Porque a igreja precisa entender isso. Há 4 semanas atrás, eu vim divagando nos pensamentos, eu falei assim, nós temos que tomar cuidado com o que fala, porque o que sai da minha boca vai trazer liberação, vai trazer prosperidade, ou pode muitas vezes trazer escassez. Aquilo que você fala tem fruto, dá fruto na tua vida, amém? Então que você entenda que a palavra que você recebe, ela vai te limpar, e essa palavra ela vai sair de você com vida, com poder, para mudar a tua vida em nome de Jesus, amém? Em Filipenses 1:21 diz, viver em Cristo, porque para mim, o viver é Cristo, e morrer é ganho. Quando nós estamos conectados com a videira que é Jesus, nós nos importamos mais com a nossa vida, porque o morrer é ganho, porque nós sabemos o galardão que nos espera, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos aquilo que nós estamos plantando, e aquilo que nós vamos gerar dentro de nós, porque para mim, o viver é Cristo, amém? Em nome de Jesus, irmãos. É tão poderoso estar conectado com a videira, porque nós sentimos uma presença tão grande, tão gloriosa, tão poderosa, que é a presença de Deus em nossas vidas, amém? Irmãos, é tão poderoso assim estar conectado com Jesus, porque até a tua oração, ela tem um poder diferente. Toda vez que você dobra o joelho no chão, toda vez que você começa a glorificar, toda vez que você começa a louvar a Deus, a sua oração é diferente, e parece que a cada dia mais, o Senhor vai te limpando, você vai crescendo, e cada vez mais, como a palavra diz, você se torna poderoso na palavra de Deus, você se torna forte na palavra de Deus, o Espírito Santo começa a te usar, que tudo aquilo que sai da tua boca tem vida, ao ponto de você falar para uma pessoa que está doente, você vai ser curado, e aí quando você vê, o Espírito Santo curou aquela pessoa, porque a palavra que saiu da tua vida
da tua boca tem vida, porque ela só teve vida porque estava conectado com a videira, em nome de Jesus, amém? Sem Jesus, nada podemos fazer, amém? Nós temos que entender que sem Jesus, se eu não estiver no centro da vontade de Deus, se eu não estiver posicionado em Jesus, nada nós podemos fazer. Tudo aquilo que você faz, há muito mais força. A palavra de Deus diz que no final dos tempos teríamos dias trabalhosos. Imagina se nós não tivéssemos Jesus. Imagina se nós não estivermos no centro da vontade de Jesus, se não estiver conectado à videira que é Jesus, o trabalho será muito mais difícil. Então nós temos que estar, porque sem Jesus nada podemos fazer. O mundo está cada vez mais difícil. O mundo tem conspirado para que as pessoas se tornem pessoas mais gananciosas, pessoas mais jactanciosas, pessoas mais avarentas, pessoas mais vaidosas. E o mundo tem ficado cada vez mais, sabe, quando você pega um papel e vai amassando, e você diz, mas fica cheio de marca, fica feio. O mundo está ficando desse jeito, mas Jesus, Ele pega aquela folha e deixa a folha lisa, porque nós estamos nele, e não há condenação para aqueles que estão em Jesus, porque a palavra te limpa, porque toda vez que você vem ao culto, que você vem buscar a palavra, Deus fala com você e derrama água sobre você, Ele te limpa. Você precisa de uma resposta e Deus fala com você. Você precisa de um milagre, você vem na casa de Deus e Deus fala com você tão poderosamente, que você sai daqui tendo a certeza que essa palavra é com você, e você sai vitorioso. Você lê a palavra de manhã, você lê a Bíblia de manhã, você lê a Bíblia de tarde, você lê a Bíblia de noite, porque você sabe que você precisa estar conectado, que você precisa ter força, que você precisa adquirir dentro da tua vida mais e mais da presença do Senhor. A palavra diz: Jesus é uma fonte de água que não para, irmão, que ela jorra, que tem vida. Não é como a água desse mundo, que é uma água turva, que é uma água sem vida. Não é uma água que tem vida, e essa vida está em você, e você transborda dessa água em nome de Jesus. E o fruto que nós temos que ter é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, e nós vamos ter esse entendimento agora, porque quando nós estamos na videira que é Jesus, quando nós estamos no centro da vontade de Jesus, posicionados em Jesus, aí nós temos o fruto do Espírito, que é primeiro o amor. Nós entendemos o amor de Deus, nós vivemos pelo amor de Deus, nós entendemos que eu tenho que entregar o amor, que eu tenho que amar o meu próximo, que eu tenho que amar aquele que precisa. Nós temos a alegria, que é a alegria do Espírito Santo, não a alegria desse mundo, que é uma alegria falsa, que é uma alegria mentirosa. A pessoa está alegre hoje, está no bar, ele está aí curtindo a vida, ele está aí achando que está curtindo a vida, ele está vivendo aquilo que ele fala, vivendo a vida dele, mas muitas vezes quando fecha a porta do quarto, quando está no secreto dele, ele está triste, está em depressão, ele depende da aprovação das pessoas para ser feliz, ele depende muitas vezes de um like para poder se sentir bem. A alegria de quem está em Cristo, independente de like, independente de aprovação, aquela pessoa, ela tem uma alegria verdadeira, ela tem a alegria de Deus dentro dela, e essa alegria vem porque nós somos nutridos com aquilo que vem de Jesus, amém? Nós temos a paz, que é uma
paz, é uma paz tão diferente desse mundo. Muitas vezes nós vemos aí o mundo falando, nós queremos paz, nós queremos isso, nós queremos chegar à humanidade no momento que a humanidade vai ter paz, mas a paz que o mundo oferece é uma paz mentirosa, é uma paz de morte na realidade. Aquela paz que Jesus oferece é uma paz verdadeira, é aquela paz que você entra no teu lar, você sente, sabe, você sente como se estivesse no céu, é aquele momento que não importa onde você está, não importa o que aconteça, você sente a paz do Espírito Santo dentro de você e ele reina sobre você, em nome de Jesus, meu amado. E aí você tem, além da paz, você tem a longanimidade, que é a longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus você tem dentro de você, porque é uma característica de Jesus dentro de nós. Você tem a benignidade de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, nós entendemos que quando nós temos a benignidade dentro de nós, é um fruto tão, assim, tão precioso de Deus, que a longanimidade, sabe, você tem, além da paciência, você tem, sabe, a bondade para com você, para com o próximo, você tem, sabe, é uma presença tão poderosa de Deus, porque além da bondade, você tem a fidelidade dentro de você, e aquele que é fiel a Deus, ele alcança o galardão de Deus. A fé que é algo tão poderoso, porque quando nós, assim como Jesus falou, se nós estivermos nele, você pode pedir qualquer coisa, que ele fará. Está aqui, ó. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirdes tudo o que quiserdes, e vos será feito. Sabe o que é isso, irmãos? Está vendo o poder dessa palavra? Através da fé. Porque você tem o fruto, você tem a mansidão, você tem a longanimidade, você tem a bondade, você está passando no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, você dobra o seu joelho no chão, fala com Deus e Ele vai responder a tua oração, Ele vai entregar aquilo que você vai pedir, em nome de Jesus. Receba isso, irmãos. Porque a temperança e a mansidão. E eu fui olhar lá. Temperança, mansidão. Mansidão é ser calmo. Eu estava vendo algo hoje. Já é a terceira vez que eu vejo uma reportagem dessa. A pessoa deu uma fechada no outro, saiu com um taco de beisebol e tirou a vida de outra pessoa. Hoje, não sei aonde aí, o cara saiu com um taco de beisebol porque um senhor de não sei quantos anos, no carro da frente, jogou uma sacolinha pela janela. E ele pegou o taco de beisebol e quis bater nesse senhor. Várias pessoas segurando, ou seja, onde há a mansidão. Aonde há a mansidão. Então o fruto daquele que tem a presença e o Espírito Santo dentro dele, ele tem mansidão. Ele não olha para a tribulação, ele olha para Jesus. Ele sabe que aquilo vai trazer esperança, vai fortalecer, vai trazer maturidade para ele. Não importa o que você está passando, irmão, que dificuldade você está passando. O Espírito Santo tem falado que se você estiver conectado com ele, não importa o que você está passando, pode ser uma situação impossível para você, pode ser uma situação impossível para os homens. Aonde tiver o fruto do Espírito Santo, haverá transformação em nome de Jesus, amém? Mantenha o seu coração calmo, confie em Deus, tenha fé, que aquilo que você está pedindo, Deus vai entregar na tua mão, amém? Tem chaves sendo liberado nessa noite para vocês, em nome de Jesus, amém? Viva em espírito, e a temperança é o equilíbrio, O cristão, ele tem que ser uma pessoa equilibrada. O cristão, ele tem que ter equilíbrio. Muitas vezes, nós podemos errar? Podemos. Mas nós temos que buscar, avaliar a si mesmo, nos avaliar e buscar o fruto. Qual o fruto que eu preciso agora? Eu preciso ser uma pessoa que tenha temperança, ou seja, equilíbrio para resolver isso.
porque o Espírito Santo vai te dar equilíbrio, o Espírito Santo ele vai te dar uma solução. Você pode olhar para essa situação, você pode estar vendo uma tempestade acontecendo, mas a sua mente está equilibrada, e o Espírito Santo vai te dar na tua mente a solução para resolver esse problema em nome de Jesus. Em Gálatas, no versículo 23, 5:23, 5:23, contra essas coisas não há lei. No 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, aqueles que estão em Cristo, conectado com Cristo, conectado com a videira, não vive mais segundo a paixão da própria carne, não vive mais segundo o intento do próprio coração, ele não vive mais segundo os seus próprios desejos, porque ele sabe que o seu desejo e a sua vontade é viver para Cristo, é viver para a vontade de Deus, é viver para Cristo, em nome de Jesus. Em Tiago 1:22, o Espírito Santo complementa da seguinte forma: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Irmão, a diferença daquele que é religioso, que a diferença para aquele que é um galho seco, é que eles não são cumpridores da palavra, eles são ouvintes. Ele ouve a palavra, engana-se a si mesmo e acha que é só com aqueles que diz na palavra, olha para a sua própria imagem no espelho, depois não lembra da própria imagem, porque aqui a palavra diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural. Sejamos cumpridores da palavra de Deus, porque uma vez que estamos conectados com Deus, como diz no capítulo anterior, nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus, porque assim como Deus cumpre aquilo que Ele promete para você, assim como Deus cumpre aquilo que Ele lança para você, sejamos também cumpridores da palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Porque muitas vezes, irmãos, nós recebemos a palavra, esquecemos do cumprimento da palavra que Deus vai realizar nas nossas vidas. E Deus vai cumprir a palavra que Ele lança, porque Ele não é mentiroso, amém? Não é filho do homem para que minta, em nome de Jesus. Temos que produzir ações e pensamentos que reflitam Jesus em nós. Nós temos que refletir, irmãos, a imagem da videira, nós temos que refletir a imagem de Cristo em nós. Aonde você for, o fruto que você tem, os frutos que você dá, é a imagem de Cristo em você. Porque o religioso, ele não tem a imagem de Cristo, muitas vezes aparenta ter, ele é como aquilo que está na palavra, que é a azeitona mentirosa, que até parece que está cheio de azeite, até parece, mas quando espreme, só sai sabugo, não sai azeite. Então que nós possamos ser ter fruto, ser verdadeiros, não sermos mentirosos em nome de Jesus, amém? Viver realmente em espírito. A palavra diz que aquele que vive em espírito não vive segundo a carne. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, amém? Para dar bom fruto, é preciso estar na videira. Condições para ser frutífero. Isso aqui para encerrar a palavra de hoje, para que nós possamos refletir. Quais são as condições para ser frutífero? Para ser duplamente frutífero. Primeiro, o frutífero gera vida, porque há vida nele. Então quando você é uma pessoa que dá fruto, você tem vida. Porque há vida dentro de você, não há morte dentro de você. A palavra que sai da sua boca tem vida, aquilo que você carrega tem vida, porque você recebe o nutriente que vem de Jesus, amém? O segundo o frutífero gera fruto saudável, não fruto mentiroso. Aquele que é frutífero,
ele gera fruto bonito. Quem já viu uma videira, aqueles cachos bonitos? Quem já viu? Vê aqueles cachos bonitos. Esse é você em nome de Jesus. Você vai gerar tanto fruto, ter fruto do Espírito, e você vai ser um gerador de vida. Você vai ser um gerador de vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Quem aqui quer ser um gerador de vida? Levanta a mão. Frutificar é emanar a natureza de Cristo em nós, refletir a sua presença, bondade, fé, alegria, amor, longanimidade, benevolência, temperança. Tudo isso tem que estar em nós, e é isso que nós temos que buscar a partir de hoje. Porque uma noite do Espírito Santo é uma noite que nós temos que buscar do Espírito Santo, e Ele derrama isso sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Pede com amor e receberá. Essa semana, eu estava falando com uma pessoa que orei por ela, e eu falei assim para ela: eu estou orando por uma pessoa sair da vida dela, tal, a esposa largar fulano de tal, e eu falei assim: não recebe porque não sabe pedir. A palavra diz, você tem que saber pedir. Ora para que Jesus alcance a vida dessa pessoa e daquela pessoa. Ore pela salvação dela, porque aí Jesus vai entrar na vida dela e vai mudar, vai fazer uma transformação, e aí você está fazendo a oração da forma certa, amém? Pedir com amor e receberá. E assim o nosso Pai será glorificado, como está aqui no versículo 8 de João 15, capítulo 15 do versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se não for assim, não estaremos no centro da presença dele, irmãos. Quem aqui quer ser discípulo, cada vez mais se tornar discípulo na presença do Senhor? Levanta a mão. Em nome de Jesus. Se você quer ser o discípulo de Jesus, você é, melhor dizendo, um discípulo de Jesus, está no centro, você quer cada vez mais estar no centro da vontade de Jesus, cada vez mais estar conectado com a videira de Jesus, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, porque hoje é uma noite do Espírito Santo, e não importa onde você está, irmãos, a hora que eu cheguei aqui hoje, a pastora estava de joelho dobrado no chão orando, e cada um posicionado orando, fiz as coisas que tinha que fazer, dobrei o joelho no chão, comecei a orar. Irmãos, eu fui visitado pelo Espírito Santo, eu recebi como se fosse um fogo assim que subiu do alto da cabeça, a ponta dos pés, e não dava nem vontade de parar, irmãos, é algo assim, você vê a presença de Deus, cada vez que você entra no santo do santo, você se renova, Deus te visita, Deus vem com uma revelação nova para você, e o Espírito Santo tem isso para você essa noite. O Espírito Santo, ele quer te preencher, o Espírito Santo, irmão, irmã, ele quer que você tenha esse fruto, ele quer que você dê fruto, ele quer que você, se preencha cada vez mais, e que você se conecte cada vez mais com a videira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você coloque tua mão no coração nessa noite, eu quero que você avalie a si mesmo, e você olhe para dentro de si nessa noite, e fale: Senhor Jesus, eu quero mudança nisso, Senhor, eu quero uma transformação nisso, Senhor, é nisso que eu preciso, Pai, eu preciso ter mais longanimidade, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais fé, Senhor, eu preciso, Senhor Jesus, Espírito Santo, ser um galho frutífero, eu não quero ser lançado no fogo, eu não quero ser lançado nas trevas, eu quero, Senhor Jesus, Espírito Santo, receber meu galardão. Então eu quero me preencher e me encher da tua presença nesta noite. Senhor, se derrama, Senhor,
Se derrama, Pai querido. Eu preciso ter mais amor para resolver as coisas. Eu preciso, ó Espírito Santo, ó Deus amado, ter temperança, mansidão. Muitas vezes, ó Deus, eu fico nervoso, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, eu fico atribulado. Eu quero, meu Pai querido e amado, ter mansidão, ter aquele equilíbrio, Senhor, para poder, meu Pai querido, nos momentos da luta, Pai querido, enxergar, poder pensar, Senhor, em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, nessa noite você vai glorificar e falar com Deus aí onde você está, porque a presença de Deus está aqui, o céu está aberto, e o Espírito Santo vai se derramar para a tua vida. Se você ainda não foi selado com a promessa, se você não foi selado ainda com o Espírito Santo, você vai clamar agora, e você vai ter fé para receber o Espírito de Deus na tua vida. Você vai falar em novas línguas. Espírito Santo, nós agora, Pai querido, nós te glorificamos, ó Pai. Nós, ó Pai querido, levantamos a nossa voz agora, Senhor, Espírito Santo, para que o Senhor venha derramar da tua presença sobre a tua casa, sobre os teus servos, ó Pai. Senhor Jesus, porque nós estamos, ó Pai, conectados com a videira, conectados, ó Pai, com o Senhor. Senhor, e aquilo que nós pedimos agora não é, Pai, as coisas deste mundo, não é, meu Pai querido, as coisas, Pai, que são passageiras, as coisas, meu Pai querido, que passam, que meu Pai, a traça corrói. Não, meu Deus, nós pedimos agora, Pai querido, o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo venha sobre cada um, Senhor. Espírito Santo, aqui diz, ó Pai, que se nós estivermos, se vós estivermos em mim, e as minhas palavras em vós, pedides tudo o que quiserdes, e vos será feito. O que nós queremos agora é a tua presença, é isso que nós pedimos agora, é teu Espírito Santo. Então desça sobre cada cabeça agora, Pai, como óleo, Pai. Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai querido, batizar, que o Senhor venha batizar, Pai amado, Santo, 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 Santo. Recanalabashuricanta lamanaias, recanalabasuricanta. Espírito Santo, vem, Pai querido, renovando, meu Pai, vem renovando, vem passando no nosso meio, vem passando no nosso meio, Senhor. Recanalabashuricana lamanaias. Pai querido e amado, que essa pessoa, Pai querido, possa entender o particular com o Senhor, e ele possa, Pai, ser fortalecido, que ele possa, Pai querido, dar fruto, ter fruto, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pois estamos conectados com o Senhor, estamos conectados, ó Deus, para receber do Senhor a palavra que limpa, a palavra que transforma. Espírito Santo, vem, meu Pai querido, com teu poder sobre a tua igreja. Recanalabashuricana lamanaia, recanabashuricanta lamaricanta. Meu Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, fortalece, Senhor, os teus servos, fortalece, Pai querido, a tua igreja, necanalabasuricanta, necanalamanaias. Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque teu nome é santo, o teu nome é exaltado, é glorificado, ó Deus, santo, 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 santo. Em ti confiamos, ó Pai, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus, ó Pai, justo, tu és, ó Pai querido, santo, 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 santo. Tu és maravilhoso, ó Pai, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Espírito Santo, nos enche da tua presença, meu Pai, nos enche, Pai querido, da tua presença santa, nos enche do teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 meu amado. Meu amado, santo é o Senhor, Pai querido.
O Senhor, Pai querido, nos tem como, não como servos, e sim como amigos, ó Pai. Recanalabachuri canta, lebricanta. Nós chamamos, Senhor, e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Meus amados, vou pedir para que você pegue o envelope na tua cadeira, porque Deus é tão bom, é tão generoso nas nossas vidas. Ele tem nos dado vida, nos dado condição, nos dado trabalho. Muitas vezes nós olhamos e falamos, mas poxa, é tão pouco. É tão pouco até mesmo para pagar as contas, mas quando nós somos fiel a Deus, Ele diz que se formos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Então, em nome de Jesus, que a tua semente, aquilo que você vai colocar no altar do Senhor nessa noite, o Senhor venha transbordar na tua vida, que Ele venha te dar uma medida a 100 por 1, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Em nome de Jesus, receba, irmão, porque essa palavra tem vida. Aquilo que você colocar como oferta, como teu dízimo, o Senhor abrirá as janelas dos céus. O Senhor, Ele vai tirar todo o cortador, o migrador da tua vida. Em nome de Jesus, receba, irmão, e você vai colocar aquilo que você tem de melhor nessa noite, você vai entregar a Deus, porque o Senhor vai multiplicar na tua vida. Levante o seu envelope ao alto, em nome de Jesus. Senhor amado Deus e Pai, eu oro e peço, meu Pai querido, por cada vida, Senhor, que vai entregar no teu altar nessa noite, Pai, aquilo que ela tem de melhor, aquilo, Pai querido, que é a primazia dela, Senhor Deus, aquilo, meu Deus, que é a primícia dela, ela vai colocar no teu altar. E nós abençoamos em nome de Jesus, ó Pai, a vida dela, que o Senhor venha derramar uma medida sacudida, transbordante sobre a vida de cada um deles, ó Pai, que não venha faltar o pão na mesa. Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai querido, atender as necessidades do teu povo, da tua igreja, Pai querido, que eles possam ser, meu Pai, surpreendidos, ó Pai querido, com algo novo na vida delas, que elas possam, ó Espírito Santo, receber, meu Deus, Espírito Santo, algo novo na vida delas, que portas se abram na vida delas, pois é isso que nós, Pai querido, pedimos. Espírito Santo, e sabemos que o Senhor é um Deus fiel para cumprir na vida do teu povo, em nome de Jesus, amém. Tem aqui a chave Pix, os QR Codes na parede, e quem quer fazer a oferta física, no gasofilaço, em nome de Jesus, amém? Amém. A paz do Senhor, amém? Enquanto o pastor Paulinho estava orando, o Senhor me deu uma visão. Eu vi o trono do Senhor Jesus. E do lado direito do trono, fluía rios. Como a palavra do Senhor diz, rios de águas vivas. Mas quando eu via, eu não vi um rio qualquer. Eu via como sangue. E aí, quando eu vi como sangue, me veio o versículo que diz que quando o Senhor estava na cruz, furaram o lado direito do corpo dele, e do lado direito, quando furaram, saiu água e sangue. E o Senhor falou que nessa noite, Ele está jorrando o sangue dele, fluindo sobre a igreja, o sangue. E o sangue representa a vida. Jesus é a videira, como o Espírito Santo ministrou. Jesus é a videira. E Jesus na cruz estava sendo esmagado, e o sangue dele escorreu, assim como sai do lado direito do trono, e o sangue do Senhor está sendo derramado como rio sobre nós nessa noite. E o Espírito Santo diz que haverá vida, haverá fluir, onde estava a morte, onde estava a marca de morte, o Senhor está revertendo em rios de águas vivas, e assim nós fluiremos como corpo, rios de águas vivas para as nações, em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.
Paz, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Deixa eu avisar vocês, a primeira quinta-feira de fevereiro, nós vamos começar com uma série de ministrações que tem por tema os milagres de Jesus, amém? Então nós vamos começar, vamos preparar o material, e você, primeira quinta de fevereiro, a primeira semana, que é a primeira quinta, você esteja conosco, traga alguém, e nós vamos clamar a Deus pelos milagres que Jesus fez e ainda continua fazendo, amém? Levante sua mão para o alto, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.